Primeiramente, meu nome é Daniel Brandão e o que eu trouxe para falar um pouco, o que eu preparei para a fala de hoje é falar um pouco sobre a carreira, o mercado de trabalho, sobre como é possível, através da parte acadêmica, através dos estudos, através também da dedicação à sua caminhada profissional desde o início e até onde você pode chegar com essa sua dedicação. Bem, apresentando um pouco melhor, eu sou formado na área de sistemas para a internet, tenho especialização também na área de aplicações web e atualmente sou mestrando em TI pela UIFPB. Tenho experiência na área de informática desde 2002, trabalho também como instrutor, como professor, aproximadamente desde 2012. Eu vou falar um pouco mais sobre a minha caminhada e atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado, na parte de análise de sistemas e também análise de dados. Bem, eu comecei, digamos assim, a mexer no computador, a trabalhar com tecnologia da informação em 98, né? Tem algum tempo já. E nesse tempo eu consegui trabalhar com diferentes tecnologias, né? Diferentes modos de trabalhar, que tem sido um diferencial até hoje na minha caminhada, né? Os tempos eram outros, a gente trabalhava basicamente com computadores bem antigos, aquele monitor de tubo, né? Não era como telas touchscreen que nós temos hoje. Os desenhos animados eram outros, né? Existia ainda desenho animado na televisão, TV Globinho, etc., né? Antes da Fátima Bernardes nos tirar esse direito. E os tempos realmente eram diferentes, não tínhamos muito o que fazer. Então, na minha época que eu comecei ali, o máximo que a gente podia fazer, a internet era bem precária, né? Tínhamos a internet de escada ainda. Então, o que eu podia fazer era digitar, era trabalhar com os programas do pacote Office, não tinha muita opção de internet. Então, a gente começou a evoluir um pouco mais depois disso, a partir dos anos 2000. Então, em 2002 eu tive meu primeiro emprego, eu estava no ensino médio ainda. Comecei como digitador, como arte finalista, trabalhando com artes gráficas no CorelDRAW. E depois disso, em 2003, eu ingressei na universidade, né, lá no meu estado, que é Rondônia, lá na Universidade Federal de Rondônia, onde eu comecei a fazer o curso de informática. Depois disso, passei a estagiário no ano seguinte, como programador em 2005 e a partir de 2007 eu comecei então a empreender. Foi minha primeira oportunidade realmente de trabalho fora do estágio e eu comecei a desenvolver sistemas, sites, trabalhar com programação diretamente, atender clientes, então já foi minha primeira demanda, eu ainda estava cursando a faculdade. Em 2008 eu me tornei tecnólogo, me formei. Em 2011 eu comecei a atuar também como instrutor e foi aí que começou então a despertar o meu interesse pela parte mais acadêmica, mais educacional, onde eu pude compartilhar um pouco mais do meu conhecimento. Em 2013 eu comecei a dar aula também em nível superior, em cursos de graduação. A partir de 2016 eu comecei também a atuar em cursos online, gravando vídeos, videoaulas, disponibilizando nas redes sociais. E a partir de 2019, esse ano, além de graduação, cursos online como instrutor, também passei a ser professor em nível superior. Então, talvez seja um desafio, né, que todo iniciante, todo aluno, toda pessoa que está no ensino médio, por exemplo, pense por onde eu vou começar, o que eu devo fazer. E o principal é você tentar conhecer a si mesmo. É sempre um desafio, eu conheço muitas pessoas, eu já dei aula para alunos do ensino médio, e eu percebo que às vezes o cara não sabe o que fazer. Ele não sabe em que ele vai atuar, até mesmo que curso superior ele vai fazer. Ele não sabe nem, ao menos, às vezes, a área de interesse dele. Se é tecnologia, se é saúde, se é a área de leis, se é a área de gestão. Então, como ele não tem essa expertise, ele não tem esse conhecimento, essa maturidade, é necessário, primeiramente, você se encontrar. Então, na caminhada, é comum que a gente tenha algumas dúvidas, mas o principal é tentar conhecer a si mesmo. Quem é você? Quais são suas principais habilidades? Quais são suas qualidades? Tem pessoas que se expressam bem, tem pessoas que sabem bem se comunicar, tem pessoas que já têm uma certa afinidade com tecnologia desde criança. Então você tem que entender um pouco do seu perfil, conhecer quem é você, saber o que você sabe lidar, o que você gosta de lidar. Hoje o profissional ele pode escolher aquilo que ele quer fazer. Temos muitas opções, né? O mundo tecnológico faz com que a gente possa trabalhar para uma empresa que esteja do outro lado do mundo, sem ter muitas barreiras físicas, sem precisar até mesmo estar presente lá. Então, uma dica que eu sempre dou é que você possa pesquisar pelos cursos de graduação que existem no mercado, comparar, ou até mesmo fazer um teste, né? Muitas vezes tem gente que se matricula num curso, começa a fazer uma graduação, por exemplo, ou um curso técnico que seja, e para no meio. Eu já fui um pouco contra isso, hoje eu sou a favor de você tentar, de você testar. Às vezes você vai tentar entrar num curso e não vai ser a sua área, então você pode tentar mudar um pouco sim antes de se formar. E claro, o objetivo depois de você testar, comparar,
é que você defina uma meta de vida e a partir dali você começa então a se desenvolver. É importante a fase de graduação, por mais que hoje a gente possa perceber que muitas pessoas começam a empreender antes mesmo de entrar numa faculdade ou até mesmo sem fazer uma faculdade, mas eu particularmente vejo algumas virtudes em você estar numa universidade. O fato de você poder conhecer pessoas, essa parte de network, você poder se envolver em trabalhos voluntários ou se envolver como estagiário, então é uma etapa importante da vida. Eu comecei praticamente minha vida profissional ainda como estagiário e aprendi muito, evolui muito e de estagiário passei a um profissional na área. Bem, se você tiver muitas dúvidas, o ideal é que você pesquise, que você vá atrás. É interessante você tentar traçar um plano de carreira. Na área de tecnologia da informação, que é a minha área, eu percebo muito que as pessoas têm muitas dúvidas do que fazer, para onde ir, como começar. E o ideal então é você pesquisar, explorar. Hoje a internet é um campo muito grande para que você possa buscar informações antes de se envolver em alguma determinada área. Existem áreas que estão em alta no mercado atual, pelo menos de 2010 para cá você percebe que o mercado de inteligência artificial, de ciência de dados, de marketing digital e também a área de desenvolvimento mobile, desenvolvimento para aplicativos móveis, são áreas que estão em alta e vão ser tendência ainda nos próximos anos. É importante também você conhecer as suas habilidades e as competências necessárias para o mercado. Então você tem que ver onde você melhor se encaixa. Hoje a área de TI é uma área muito ampla, permite que você explore muitas possibilidades. A maioria das empresas ela quer um profissional polivalente, que faça de tudo um pouco, mas você acaba tendo que ter alguma especialidade. Então é interessante que você vá de acordo com as suas habilidades. E claro, você tem que tentar prever o preço que você vai pagar para atingir a sua meta. Se seu objetivo de vida é ser um empreendedor, você vai ter que ralar muito no começo para chegar lá. Se seu objetivo é ser funcionário público, a mesma coisa. Então hoje em dia a palavra empreender não é simplesmente você ser um empresário ou você ter uma empresa, mas às vezes um próprio funcionário público, um professor, um pesquisador, certo? Qualquer pessoa, até um policial, alguém de uma área totalmente que a gente acredite que não tenha sentido empreender, mas todos nós devemos ser empreendedores de nós mesmos. E na área acadêmica, qual é o valor então e a vantagem de estar na universidade? Existem muitas vantagens, certo? Primeiramente, ali é um ambiente que você vai conhecer pessoas e você vai conhecer e entender processos. Então você começa a entender um pouco a cabeça e a mentalidade de um gestor de uma empresa. Então existem alguns pontos importantes na universidade, como o network, você vai conhecer pessoas ali. Muito provavelmente você vai ter professores que fazem parte do mercado de trabalho, você vai ter colegas que talvez ou são empresários e possam te dar uma primeira oportunidade, ou possam ser seus futuros colegas e também, quem sabe, sócios em uma empresa. É interessante você buscar um autoconhecimento, mesmo que nós tenhamos lá nas graduações as cadeiras e as disciplinas definidas, você escolhe o caminho que você quer traçar. Nem todas as cadeiras vão ser 100% para o seu futuro profissional. Algumas colaboram mais, outras colaboram um pouco menos. A parte colaborativa também, hoje o mercado ele quer pessoas que sejam engajadas em projetos, sejam engajadas em equipes. Então, por mais que você trabalhe às vezes em casa, em sistema home office, você vai precisar lidar com pessoas, seja digitalmente ou seja pessoalmente. O trabalho colaborativo está em alta. Também, claro, adquirir novos conhecimentos. Na universidade é um ambiente que você pode buscar novas técnicas, buscar novos meios de você melhorar profissionalmente. Ali também é onde estarão as pessoas que vão te indicar. Muitas vezes, se você estiver fora da universidade, às vezes as oportunidades são menores justamente porque você não tem um network, você não tem digamos assim, um círculo de pessoas que possam te indicar, que possam te fazer subir na sua carreira. E claro, na universidade também você pode encontrar um pouco da sua vocação. Eu confesso que quando eu estava no meu ensino médio, na minha graduação, eu não pensava em ser professor, não pensava em ser instrutor, não pensava em me envolver diretamente com a educação, mas isso foi uma coisa que foi me acontecendo ao longo dos tempos. Então as universidades também são polos para surgimento não só de habilidades novas, mas também de mercados novos. Todos esses quatro aí, Buscapé, Facebook, Peixe Urbano e essa empresa Dreams, que também nasceu de uma startup, todas elas nasceram dentro do ambiente universitário. A ideia do Facebook foi idealizada em filme já,
né, e todos os outros sistemas que nós estamos vendo que são brasileiros, o Buscapé, o Peixe Urbano e o Dreams, todos eles nasceram de ideias universitárias. Então, grupos de pessoas que às vezes começam fazendo um trabalho de uma disciplina, que aquilo acaba virando um TCC e futuramente, quem sabe, vira uma empresa. Então, fora isso, fora as empresas e ideias que surgem ali, também surgem patentes, projetos de pesquisas que você pode se engajar e a partir dali, quem sabe, ter o seu futuro bem definido. Como é que eu comecei na minha área específica de sistemas, na área de programação? Primeiramente, eu comecei muito jovem, né? Não tão jovem assim, mas eu comecei realmente minha carreira ainda, digamos assim, na adolescência. Quando eu tive meu primeiro computador, eu já comecei a despertar. Até hoje que chamam de quinto, sexto ano, né? Minha ideia era fazer direito, minha ideia era ser advogado. Então, quando eu comecei a entrar no ensino médio, primeiro ano, segundo ano, eu comecei a lidar com o computador. E quando eu cheguei no terceiro ano, eu já tinha certeza do que eu queria. Eu já não queria lidar diretamente com leis, eu queria trabalhar realmente com o computador. Mas eu comecei, digamos assim, minha caminhada fazendo sites no PowerPoint. Mais irônico que possa parecer. É possível? É possível. É possível você criar animações com menus, você vai clicando nas opções e você faz toda uma navegação como se fosse um site ou um aplicativo dentro do próprio PowerPoint. Dependendo do formato que você salvar, nem parece que é um slide. E também, né, com aquelas revistinhas. Hoje em dia isso não vai acontecer mais, né? Tá tudo na internet. Mas antigamente a gente não tinha internet boa, então a gente ia na banca de revista comprar uma revista que vinha com um CD ou um DVD e ele tinha dentro muitos programas, muitos softwares que você instalava no seu computador e utilizava. Então era o que tínhamos na época, o celular não era tão avançado como nos dias de hoje. Mas como programador mesmo, quando eu comecei então a entrar ali na universidade, eu comecei então a entender um pouco sobre linguagem de programação, sobre linguagem de marcação, como o caso de HTML, CSS. Também comecei a aprender JavaScript e quando eu me tornei realmente um programador, por volta de 2005, eu comecei a trabalhar com uma linguagem mais dinâmica, que no caso é a linguagem PHP, e um banco de dados, que é o MySQL. E como é que eu entrei então na vida acadêmica como professor, né? Eu me descobri como professor, primeiramente fazendo trabalhos voluntários. Em 2007 eu me envolvi com um projeto chamado Projeto Tucumã, que era um projeto numa vila que tinha na cidade de Porto Velho, lá em Rondônia. E era um projeto para crianças carentes e ali eu me envolvi dando aula de informática e participando como colaborador. E também em 2008 até 2009 eu me envolvi também com outro projeto chamado a Comunidade Ribeirinha de Ressaca, também, que fica a 10 horas de viagem de barco da capital de Rondônia, Porto Velho, até lá. Então é uma comunidade que fica no meio da selva amazônica praticamente. Você nem imagina que possa chegar, não tem como chegar lá por terra, só tem como chegar lá pelo rio. E são 10 horas de viagem de barco, né? Dá para cruzar quase o Nordeste todo, indo daqui pelo menos na Fortaleza. E isso foi de barco. Então a viagem torna-se um pouco mais demorada por ser de barco, certo? E nós levamos, além da informática em si, né, mas nós conseguimos algumas doações na nossa cidade. Conseguimos mesas, computadores, cadeiras, e nós conseguimos montar um laboratório de informática no meio da selva. Uma coisa meio impensada, mas nós conseguimos chegar lá. E além de trabalhar com a parte de tecnologia e de educação, nós também conseguimos mantimentos, conseguimos cestas básicas, levamos uma equipe com estudantes de medicina, estudantes de odontologia. Então eles fizeram alguns atendimentos em loco, e esse é o barco, né, que nós conseguimos chegar lá depois de 10 horas de viagem. 10 horas para ir, 12 horas para voltar, porque indo é descendo o rio, mas voltando é subindo, então demora mais ainda, né, por causa da resistência da correnteza ali. E aí depois disso, então, eu comecei a me descobrir quando eu comecei a dar aula ali para aquelas crianças ribeirinhas que não tinham perspectiva nenhuma, eles nem tinham energia elétrica, nós tínhamos que levar, eles tinham geradores, nós levamos combustível para poder alimentar, então a energia lá, digamos assim, é 1 hora, 2 horas por dia de energia elétrica que eles têm. E depois disso, fica totalmente sem energia. Então, a gente não tem nem televisão para assistir o dia inteiro, porque tem que gastar um combustível e isso requer dinheiro. Mas a partir dali eu comecei a despertar esse sentimento legal de compartilhar o conhecimento, de estar mais perto de pessoas. E então, a partir de 2011 também, profissionalmente, comecei a dar aula pelo Senai, onde eu dei aula também para algumas turmas de vários cursos diferentes, de programação, de banco de dados, vinculado a escolas públicas. Em 2015, já aqui na Paraíba, eu dei aula também no IFPB, como professor substituto, e também comecei a dar aula pela Unip em nível de graduação.
E a partir daí, né, até onde eu consegui chegar com tudo isso? Bem, eu consegui chegar à minha satisfação pessoal, em primeiro lugar. Eu consigo hoje, além de realmente de pensar, digamos assim, em uma carreira e no financeiro, mas realmente numa satisfação pessoal. Para mim é muito gratificante poder compartilhar conhecimento, poder estar onde as pessoas estão e poder realmente ter um engajamento das pessoas naquilo que eu faço. Então eu particularmente me sinto bastante feliz em fazer o que eu faço. E hoje, então, eu consigo, né, agregar tudo isso na minha carreira também como programador, todo esse tempo de experiência que eu tenho, como professor, já fazem mais de 7 anos que eu estou atuando como professor, como instrutor de informática também, e também ao longo dessa experiência toda como profissional, também como consultor. Hoje eu tenho mais de 15 anos de atuação na área de TI, mais de 12 anos atuando como programador e há mais de 7 anos também atuando como professor em nível técnico ao nível superior. Além de hoje também atuar como consultor na área de dados. Eu trabalho basicamente com programação, mas também atuo com treinamentos e consultorias em Excel, em planilhas do Excel, em sistemas de análise de dados como Power BI, onde eu dou aula também em graduação e pós-graduação e consultoria para empresas. De um modo geral, em que isso me ajudou como pessoa? Com certeza eu cresci bastante nesse tempo, então foi uma coisa muito gratificante para mim poder compartilhar conhecimento, poder enriquecer um pouco mais a minha capacidade de conhecimento, minha capacidade intelectual, mas eu particularmente me sinto muito feliz em compartilhar o conhecimento. Então é algo que realmente faz parte da minha vida. Hoje eu tenho dado aula, hoje eu tenho dado palestras, eu tenho estado em algumas instituições de ensino, compartilhando um pouco daquilo que eu sei, e tentando também incentivar professores, educadores a levar a tecnologia para mais próximo das suas turmas e também para que eles mesmos possam ser pessoas mais inteiradas na área de tecnologia. Hoje em dia não faz muito sentido você simplesmente parar no tempo, você simplesmente deixar que as coisas aconteçam. Hoje os alunos, né, as crianças já são totalmente tecnológicas, então se o professor não consegue acompanhar aquilo, ele provavelmente não vai conseguir dar uma aula que vai realmente atrair, vai realmente encantar as pessoas que estão assistindo. Então o uso de tecnologias é importante, é nisso que eu tiro para a minha vida, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e é isso que eu consigo levar para o meu dia a dia. De modo geral, eu consigo, eu resumo, digamos assim, que a minha vida hoje é trabalhar com compartilhamento de conhecimentos, poder agregar, ajudar a realizar sonhos na vida das pessoas e ajudar também a explorar os seus maiores potenciais. Então hoje eu tenho turmas de graduação, turmas de nível técnico, turmas de pós-graduação, e eu consigo ver depois o resultado. As pessoas vão lá, naquilo que eu consegui compartilhar de conhecimento com elas, elas mesmas agregaram para si, na sua vida profissional, na sua base profissional, muito conhecimento, muita vivência. Então hoje eu digo que quando eu entro numa sala de aula, eu não entro numa sala de aula para ensinar, eu entro na sala de aula para compartilhar, porque eu consigo tanto aprender como também ensinar. Então ao mesmo tempo em que eu estou ali para compartilhar, eu também estou ali para receber aquilo que as pessoas estão compartilhando. Eu acho que hoje é o principal, a mensagem que qualquer educador pode deixar para toda uma sociedade, para toda uma turma, é que eles podem, é que todos nós podemos compartilhar conhecimento. Muitas vezes no início da minha caminhada como professor, eu ficava muito pensando nisso, cara, mas eu estou começando agora, eu tenho só, digamos assim, 4, 5 anos de experiência como profissional, o que eu vou compartilhar? O que eu vou ensinar? Eu tinha na minha mentalidade que só podia ensinar se eu fosse realmente o cara naquela tecnologia. Só que eu comecei a perceber que não é assim que funciona. Se você está numa sala de aula, se você é aluno e você compartilha o seu conhecimento com um colega, você já está ensinando, você já está compartilhando conhecimento. Então já está sendo útil de alguma maneira para você e para aquela pessoa que está recebendo. Então, de um modo geral, o que eu percebo é que nós podemos sim chegar mais longe quando nós trabalhamos com o conhecimento. E de modo geral é isso, eu resumi um pouco aí a apresentação, passando um pouco mais rápido. Esses são os meus contatos e eu espero realmente que essa fala possa ser útil no futuro de muitas pessoas, já que esse vídeo posteriormente estará no YouTube, certo? Abro para perguntas, mas muito obrigado pela paciência de vocês.